comungam antes ou depois que a Assembleia comunga. Eu vou já falar sobre isso, tá? Vou já falar sobre isso. Outra coisa que eu aconselho que os músicos estudem, que são os cantos de primeiro, segundo e terceiro grau, tá bom? Volume dos instrumentos. Tomar cuidado com o volume dos instrumentos. Os instrumentos são bem-vindos, mas não podem atrapalhar a celebração, nem esconder a voz dos cantores. Olha aqui, ó. Se o salmista cantar o salmo, mas o violão, a bateria e o teclado forem ouvidos mais do que a voz do salmista, ou seja, não conseguimos ouvir a palavra de Deus porque o violão atrapalhou. Os instrumentos precisam ser baixados, não eliminados, tá? Até porque iria gerar uma guerra mundial. Mas não esqueçamos, o canto, tá certo? Em especial o salmo, é a palavra de Deus. E existem cantos que acompanham o rito e cantos que são o próprio rito. Os cantos que são o próprio rito, eles precisam ser ouvidos. O povo tem que ouvir. Faz o quê? Baixa os instrumentos. Não tem problema, tá? Ah, mas pode ficar parecendo que a voz está mais alta do que o violão. Não tem problema. Não tem problema, tá? Todos os instrumentos precisam sustentar o canto de modo que, se tivermos que escolher entre um instrumento ou a voz, prevalece a voz, tá? Então vamos aqui imaginar um contexto entre, né? Chegamos numa igreja e a acústica daquela igreja não permite que, por exemplo, o violão, a bateria, consiga ser tocados ao mesmo tempo com a voz, porque está atrapalhando. Então, nesse caso, entre instrumento e voz, a voz prevalece. Se for o caso, elimina-se um instrumento, tá bom? A voz deve se sobrepor aos instrumentos. O ideal é buscar a harmonia. Os instrumentos devem ser usados com discernimento e de forma suave. Nem a voz dos cantores, nem dos instrumentos devem abafar a voz da comunidade. Aqui tem duas coisas muito importantes que nós temos que entender, tá? Quando falamos de canto litúrgico. A primeira é a seguinte: a voz, ela se sobrepõe ao instrumento. Qual que é o ideal? O ideal é o instrumento, ele vai sustentar a voz. Quer que eu dê um exemplo? Eu vou dar um exemplo de um ministério de música que faz isso perfeitamente bem. O Glória vai começar. Na maioria dos lugares, como é que o Glória começa? O violão e a bateria começam, ficam ali 20 segundos, uma introdução de 20 segundos, tan, 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 e só depois é que a voz começa. É para ser o contrário. Qual a maneira correta? A maneira correta é a seguinte, ó. A voz começa. Então vamos imaginar aqui o silêncio absoluto. Vamos cantar o Glória. O cantor, ele começa: Glória a Deus nas alturas. O instrumental, ele vai atrás. Na maioria dos cantos, o instrumental, ele vai na frente. Depois de 20 segundos, a voz começa. Uma equipe litúrgica, uma equipe de canto litúrgico que canta corretamente, primeiro começa a voz. Existem muitos lugares em que você percebe isso na prática, que você assiste a missa e você percebe. O ministério começou a cantar e depois foi que o instrumento começou, né? Isso é muito interessante, isso é muito interessante.